E aí vamos começar então com qualidade e algumas especificidades aí do .NET que a gente pode dar, né, até de dicas aí para os nossos ouvintes, para a gente enveredar aí na qualidade de código. Perfeito. Vou começar aqui com uma prática, né, que é uma prática mais de alto nível, assim, por assim dizer, né, que é uma prática que você pode aplicar com outras linguagens, mas se com .NET eu vou falar um pouco sobre as bibliotecas que você pode utilizar, né. Você tem a prática de caching, né? Então, pô, caching é um conhecido aí, né? Uma prática muito conhecida, mas para quem não conhece, e acho que isso é ótimo, né? Explicar a parte dos fundamentos, né? O caching diz respeito aí você deixar, né? Informações, dados, buscas como posso dizer, em um armazenamento mais rápido, né? Ou seja, você poder aí facilitar o acesso a determinadas informações. Geralmente essas informações são informações mais estáticas, ou seja, você não vai precisar ficar alterando, né, a fonte do cache, e isso permite você ter melhora de performance no geral, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma consulta de banco de dados, imagina, um banco de dados muito conhecido por aí é a listagem de países, listagem de cidades, listagem de. Pô, você tem vários tipos de listagem de estados, que não é uma lista tão grande, né? Mas enfim, né? Todo esse tipo de dados são dados muito estáticos, né? Quando a gente tá falando de dados estáticos, pô, se você tem que ficar toda hora, né, ir no banco de dados, né? Pô, isso acaba realmente onerando recursos, né, da máquina, né, de computação. Então, uma prática muito comum é a parte de cache. Então, aí, com o .NET, como a gente consegue aplicar isso, né? Em quais cenários aplicaria essa parte, né? Bom, primeiramente, né, a gente vai fazer, como eu falei, de parte de consultas, você vai geralmente utilizar ele como se fosse aí uma parceria, né, com o Entity Framework ou com o Dapper, quando você for fazer uma consulta, e você vai pegar resultado dessas ferramentas, dessas bibliotecas, né, de acesso a dados, né, a DL.NET, enfim, e você vai guardar isso numa cache, né? Essa cache você pode armazenar ela de duas formas. Pode ser uma cache do tipo de memória, ou pode ser que vai ser basicamente armazenada, né, na própria máquina, né, que é onde a aplicação está hospedada, ou você pode utilizar aí uma cache distribuída, onde ela vai ter seu próprio servidor e múltiplas instâncias podem acessar essa cache, né? Então, a decisão sobre se vai ser cache de memória ou cache distribuída, geralmente vai ser dependendo da sua arquitetura, do seu sistema. Então, se você, por exemplo, está numa aplicação monolítica, vai ter uma única instância sempre do sistema, né, de uma aplicação .NET, por exemplo, cara, você vai querer geralmente uma cache de memória já vai resolver seu problema. Agora, se você precisa realmente disponibilizar essas informações para mais de uma instância, né, ou para múltiplas aplicações dentro da sua arquitetura, né, dentro do seu sistema, aí realmente você vai ter que, né, provavelmente utilizar aí uma arquitetura, um caching distribuído, né, como o Redis, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem importante na hora da decisão, porque eu já teve inclusive um case, né, não um case de sucesso, eu gosto de falar de case, vou falar dos dois cases, sucesso e de ruim, né, e deu errado, né. Um dos cases era que a gente ia ter que implementou cache memória, só que em um certo momento a gente teve que fazer uma escala horizontal da aplicação. Então a gente teve que foi lá e criou uma segunda instância. Só que qual o problema? O problema é que a gente está usando cache em memória do .NET. E aí você tem um problema, porque você, imagina, uma requisição ela vai para uma instância e você vai lá e salva em memória daquela instância. A outra instância não sabe o que está sendo armazenado lá na outra, né? São duas instâncias diferentes. E a gente está usando cache memória. Então o problema foi, começou a vir requisição do mesmo cliente, só que estava caindo para outra instância. E aí meio que fazia o trabalho repetido. A gente checava na cache? Não tinha. Só que estava na outra cache. Então, aí começou a fazer trabalho duplicado, né? Sempre que tinha uma instância que ia para um lado onde não tinha essa informação, acabava criando a mesma cópia de cache para cada instância, né, da aplicação. Então, acaba tendo trabalho extra, bater essas vezes no banco de dados, não é um grande problema, mas a gente começou a notar esse problema de performance. A gente estava acompanhando e lá, pô, por que não tá indo na cache correta, né? Não está indo na cache. A gente começou a perceber isso. Então, esse é um cenário importante. Nesse caso, a gente mudou para o Redis, que foi o que fazia mais sentido, porque era unificado todas as aplicações .NET consumidas dele, né? Sobre a parte de cache de memória, fazendo sentido nos casos, que faz muito sentido em vários casos, você pode utilizar aí, por exemplo, o próprio Memory Cache, né, do .NET, que já está integrado no ASP.NET Core, muito bom, resolve bastante problema, bem fácil de utilizar. Ou você pode utilizar, por exemplo, o Lazy Cache, também é outra biblioteca aí que atende bastante essa parte de cache em memória, né? Não somente cache em memória, na verdade, o Lazy Cache também tem a parte de integração com outros providers, né? Então você pode utilizar o Redis, o cache de memória do ASP.NET, entre outras opções, ele também atende muito bem. Então, esse é o primeiro caso aí é memória. Então, você está batendo muito banco de dados, você precisa realmente de uma performance alta, né? Você realmente vai acabar precisando analisar alguns cenários, como a parte de caching, né? É, tem um case aí que eu posso comentar sobre o case de sucesso dessa vez, sobre o uso de cache.
Só que eu gostaria de saber se tem algum comentário, se a gente pode conversar um pouco sobre a parte de caching, o que vocês acham? Na hora que você contou aí do seu caso, né, de falha aí da utilização de cache, eu lembrei de um que não é exatamente um cache, né, mas que quando, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando num produto que também era .NET, e aí eu precisava armazenar os pagamentos feitos nesse produto. Só que eram pagamentos que ainda não tinham sido integrados no banco de dados, então eles ainda estavam em memória. Então era como se fosse assim, um pagamento que eu tinha falado que tinha feito, mas ainda não tinha sido confirmado, como se fosse algo assim. E aí eu utilizei objetos estáticos, uma lista de objetos estáticos. E aí deu muito ruim, né? Justamente porque quando essa aplicação foi para produção, os meus objetos estáticos eles não estavam em todas as instâncias, né, dos servidores que aquela aplicação estava. E aí os pagamentos eles apareciam, eles surgiam, eles sumiam e era uma loucura. Dependendo do momento da aplicação, meus pagamentos simplesmente desapareciam. Isso chegou a ir para a produção. Depois de um tempo que a gente foi descobrir, né? Eu era estagiária na época, né? Só para minha defesa. Eu era estagiária. E aí que a gente descobriu. E aí eu percebi que eu não poderia utilizar esse tipo de estratégia. Aprendizado importante, foi aprendizado, né? Inclusive lembro até hoje, né? Os pagamentos da galera sumindo. E eu acho muito legal essa discussão do cache mesmo, não só para o .NET, mas para qualquer outro desenvolvimento que a gente vai fazer, porque é um problema muito comum a questão da gente ter problemas de performance com o banco de dados, né? Eu trabalhei também num projeto aí legado, né, em que a gente tinha muito problema com requisição do banco de dados, que gargalava e tudo mais. E a gente precisou fazer algumas otimizações lá, e a ideia de se usar o cache foi uma das primeiras que a gente, né, pensou e resolveu vários dos problemas. Sempre que era alguma informação mais estática, igual o Luiz comentou aí, a gente ia lá e ia para a abordagem do cache, e isso já evitava ir no banco ali mais uma vez, já evitava mais uma dor de cabeça. Esse é um tipo de problema muito comum de acontecer, né? Então, se a pessoa já pensar nesse tipo de implementação em tempo de desenvolvimento ali, né, quando ela tem a história na mão, evita uma dor de cabeça futura, uma possível dor de cabeça futura ali também, né? E falando de refatoração de legados, mais ainda, né? Vem como uma opção, uma mão na roda aí mesmo. O que não significa cachear tudo também, né? Mas significa cachear, como vocês falaram, né, os objetos estáticos, que tem pouca modificação, e que eu também faço muitas consultas. Também que se eu faço uma consulta uma vez na vida, outra na morte, também... Perfeito. E ainda tem um caso, né, que você pode atualizar o cache, né? Não é um problema atualizar o cache, né? Porque é aquela coisa, como a gente falou, é o dado mais ou menos estático, mas também você pode ter uma atualização. Aí a questão é você garantir que vai ser atualizado de forma correta, né, a cache, que as requisições seguintes vou pegar o objeto atualizado. Essa é a parte mais importante.